Olá, eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo, tenho o canal Mães Ansiosas e trabalho como reprogramadora mental. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como ajudar o seu filho nas tarefas escolares. Por muitas vezes, acompanhar os meus filhos nas tarefas de casa, confesso para vocês que foi assim bem estressante, sabe? Eu assim não tinha muita paciência, sempre no corre-corre, né, para parar, sentar, explicar uma, duas, três, às vezes 10 vezes a mesma coisa. E aí assim, eu pensei que nessa pandemia eu não fosse aguentar, sinceramente. Cada dia era um desafio, né? Porque aí a gente se coloca no lugar dos professores e vê realmente assim, aprende a dar mais valor ainda, né? Porque não é fácil prender a atenção da criança para fazer as atividades escolares, tá? Isso assim, em muitos casos, tá? É claro que assim tem alunos, tem crianças que já são mais concentradas, né? Já não precisa dar tanta atenção. Mas no meu caso, com o meu filho mais novo, realmente assim eu precisei ter uma disciplina maior, né, para conseguir fazê-lo entrar na rotina de executar as tarefas de casa, tá? De uma forma já assim automática, sem eu ter que ficar falando todo dia, várias vezes a mesma coisa, né? Ai, tem que fazer a tarefa, não esquece de fazer a tarefa, você já fez a tarefa? Então, assim, é muito desgastante isso, né? E o que a gente quer como mãe, pai, né, cuidador, é que a criança seja independente e responsável, né, pelos seus estudos e quanto antes a gente ensinar as crianças assim da importância dela ser responsável pelas atividades escolares, né, é melhor. Melhor para elas, que tem mais autonomia, e melhor para a gente também, que né, tem mais tranquilidade para fazer as nossas coisas e, claro, ajudar nos momentos em que realmente é necessário, né, a ajuda de um adulto. Então vamos lá. A primeira coisa, né, é definir uma rotina de estudo com a criança. Tá? É importante que seja feito em conjunto com a criança. Né? Da mesma forma que a gente gosta de se planejar com os afazeres, às vezes prefere fazer de manhã alguma tarefa, às vezes prefere fazer à noite, né? A criança também é importante ela participar, né, dessas decisões, né? Então, por exemplo, a criança estuda à tarde, ela tem de manhã para fazer as tarefas, né? Então, negociar com ela, né, qual horário dentro do período que ela pode de manhã que ela prefere fazer a atividade. Ah, eu gosto de acordar, tomar o café da manhã e quero dar um tempinho, não gosto de já chegar e sentar ali para estudar. Não, tudo bem, então, né, aí você define um horário ali para fazer aquela atividade. É importante também a gente prestar atenção na infraestrutura mesmo, né? Não estou falando aqui para sair comprando mesa, cadeira, mas assim, é importante a gente adequar a infraestrutura, né? Que a gente tem assim para a altura da criança, né? Então, por exemplo, vai deixar a cadeira muito alta, coloca um apoio no pé ali para ela não ficar com a perna balançando. A mesma coisa, por exemplo, a cadeira, né? Aquelas cadeiras que giram, distrai muito a criança. Então, se puder, se possível, colocar uma cadeira fixa. Daí não tem como ela ficar assim, balançando e se distraindo, né? Com aquilo. Fazer da cadeira uma diversão, né? Não, aquele momento é importante deixar bem claro que sentou ali na mesa é para estudar, para se concentrar. A iluminação também é muito importante, né? Então, assim, às vezes a criança nem tem noção disso, né? E aí você tem que ficar de olho, né? Olha, acho que tá meio escuro aqui, né? Vamos acender a luz ou abrir a janela e verificar se a iluminação está adequada. Com relação à mesa,
Também, né, gente, vamos lá, 5S, né, deixar a mesa sem brinquedos, porque brinquedos em cima da mesa é mais um motivo de distração. Então, assim, limpar a mesa, deixar realmente só a atividade que ele vai se concentrar naquele momento. E às vezes tem mais de uma atividade, então não deixa tudo ali em cima da mesa, né? Coloca uma atividade por vez. Quanto menos distrações, melhor. E aí, tudo bem, depois que eu peguei, adequei toda a infraestrutura, né? O ambiente propício, defini os horários, né? Nem que para isso eu tenha que negociar também, por exemplo, não vai jogar joguinho, assistir televisão, né? Sem antes de terminar as tarefas, né? Faça algum tipo de acordo aí, uma negociação, se for necessário, né? Se a criança teimar, que não quer fazer, ficar fazendo muito corpo mole, né? Também não abrir brecha, né, para ela fazer outras coisas, né, naquele momento de estudo. Tá? Depois que a gente fez tudo isso, adequou, né, o horário, o local de estudo, né, a criança ela precisa se concentrar, entrar num estado emocional adequado para aprender. É isso mesmo. Então, assim, o rendimento, não só das crianças, mas até nosso, né, antes de trabalhar, antes de estudar, vai ser muito influenciado pelo nosso estado emocional. Então, se a gente está muito preocupado com alguma outra coisa, tá estressado, né, por alguma situação, né, é importante a gente fazer algum exercício de respiração, né, ou procurar conversar com a criança o que está incomodando, né, para ela se sentir mais tranquila e preparada para iniciar as atividades, tá? Então, preparo do estado emocional é fundamental antes de começar qualquer tarefa, né? Que ela precise se concentrar. Então, vê que está muito nervosa ou insatisfeita com alguma coisa, reclamando, procure resolver essa questão antes de colocá-la para sentar ali e fazer a tarefa. Vocês vão ver que, assim, às vezes uma tarefa que demoraria 40 minutos de muito estresse, muito choro e muita birra, às vezes em 10 minutos ela consegue fazer, só estando no estado emocional propício, né? Outra forma de mudar o estado emocional da criança, se ela não está muito animada, né? É tentar fazer de uma forma mais lúdica, conta uma história, brinca de alguma coisa com a criança antes, canta uma música, faça algo em que ela se sinta melhor, mais feliz, mais animada, né? E aí ela vai sentar ali assim mais preparada para absorver o conteúdo, né? Faça do momento de estudo um momento assim mais leve, mais alegre, sabe? Divertido. Não faça com aquele peso, com o peso da obrigação, né? Então assim, a criança tá ali lendo o enunciado, ou se ela não sabe ler, você tá ali auxiliando, né? Para falar o que tem que fazer. Tente fazer de uma forma mais divertida, mais suave, sabe? Não, agora tem que fazer dessa forma aqui que tá falando aqui, né? Olha a diferença de você falar, vamos lá ver, olha que legal, ele tá falando de um coelho, né? Que história é essa? O que será que vai acontecer? Então faça a leitura de uma forma prazerosa, né? E não como com aquele peso, né? Como se fosse uma obrigação. Vai logo, lê logo aqui, menino, vamos lá. Olha, eu tenho que correr, tenho que sair, não vai dar tempo. Eu sei que muitas vezes a gente está, né, quer avançar rapidamente, mas por incrível que pareça, isso é pior, acaba atrasando ainda mais. Então fale com um tom de voz mais tranquilo, um pouco mais devagar, né? Muitas vezes a gente está acelerado e aí a criança acaba ficando meio ansiosa assim e desconcentra, né? E acaba isso atrapalhando, né, a concentração. Então fale tranquilo, com uma voz tranquila, leia o enunciado com cuidado, com atenção,
né? Faça se é uma história, né? Puxe a atenção da criança para aquela história, faça perguntas. Nossa, o que será que vai acontecer? Vamos continuar lendo aqui e trazendo a criança para realmente assim, despertando o interesse dela. Enquanto estiver auxiliando, né, o seu filho, sua filha nessas atividades, procure utilizar, como eu já falei no vídeo aí sobre os canais de comunicação preferencial, né, o visual, sinestésico e o auditivo, né? Se você não assistiu, confira lá, dá um pause aqui nesse vídeo e depois continue, tá bom? Mas assim, procure utilizar o canal de comunicação preferencial do seu filho. Então, se seu filho é mais assim, visual, sabe? Não adianta eu ficar explicando para ele só falando. De repente, para ele é muito mais fácil entender quando eu pego e faço um desenho ou mostro uma figura, explico assim com algum rascunho, né, desenhando. Às vezes para ele é mais fácil entender dessa forma do que simplesmente você falando. Você pode falar 10 vezes a mesma coisa e ele não vai entender. Um desenho que você faz, um esqueminha que você inventa ali para explicar a mesma coisa, na hora ele vai, não, mamãe, entendi. Agora eu entendi. Sabe? Então procure se conectar com essa forma que fica mais fácil para ele entender. Ah, não, meu filho, ele é mais auditivo, sabe? Então não adianta, né? Às vezes ele tá vendo ali aquela figura e não tá entendendo, então eu vou e explico de uma outra maneira, né? Vou utilizando palavras também mais conectadas com o auditivo, que você lembra quando a gente escutou aquele noticiário que falou aquilo? E aí ele vai buscar na memória dele, né? Mas quando você estava na sala de aula, você não ouviu a professora explicando alguma coisa sobre isso? Né? Procure utilizar palavras conectadas com esse canal auditivo dele. Então, escutar, ouvir, né? Tudo relacionado a som, música. De repente, para ele é mais fácil de lembrar, de resgatar aquela informação utilizando essas palavras. E assim, por último, pessoal, que eu queria passar aqui também, é muito importante a gente observar o comportamento das crianças com os professores, né, os educadores. Assim, se você notar, né, que a criança está muito desinteressada em algum assunto específico, em alguma matéria específica, procure conversar com o professor responsável, como que está sendo as aulas, né? E com a própria criança também. O relacionamento da criança com o professor é fundamental, o bom relacionamento, né? Então, assim, muitas vezes a criança está ali prestando atenção, não é nem pela matéria em si, mas é porque o professor é muito legal, porque ele faz da aula uma diversão. E isso atrai a atenção das crianças, né? Então, quando a criança reclama de alguma matéria, essa matéria é muito chata, não tô gostando, né? Assim, realmente muito desmotivada. Opa, fique alerta, né? Procure conversar com o professor responsável, entender como está sendo a didática, as aulas. Veja se é uma queixa só do seu filho ou se é de outras crianças também, né? E de repente procurar entender melhor como que está sendo dado essas matérias, né? Então pode ser que não esteja sendo de uma forma assim adequada para a maioria dos alunos ali. Agora, não, é só com meu filho que realmente ele está desinteressado nisso. Procurar entender o porquê, né? E propor soluções ali, um trabalho junto aí com a escola, com os educadores, né? Para despertar maior atenção, né? Então, assim, ajudar na motivação da criança com relação àquela matéria, aquele assunto específico. Então, o relacionamento com os professores é essencial, né? Então, procure entender se o seu filho está desmotivado, né?
tem muita chance aí de ser porque ele não, sei, de alguma forma não gostou do professor, né? E aí acaba desmotivando a estudar aquele assunto, né? Então, essa é a última dica aí que eu queria passar para vocês, tá? Espero que tenham gostado e que ajudem a vocês aí no dia a dia a lidar, né, com essa situação de ajudar o filho nas tarefas escolares, que não é fácil, né? As mães aí, né, tem tanta coisa para fazer, são os assuntos de casa, é trabalho, é família, e aí sentar para, né, dedicar esse tempo de auxílio às crianças, eu sei que é muito difícil, né, a gente às vezes já está cansada, né, passou o dia trabalhando, mas é importantíssimo a gente ter o cuidado, né, acompanhar de perto como que tá indo e o quanto antes a gente agir, né, para reverter a situação, no caso da criança não estar indo bem nas matérias, né, é fundamental. Isso aí vai evitar muitos transtornos aí mais para frente. É como uma bola de neve, né? Então, assim, se a criança vai crescendo com aquela dificuldade, né? E não vai sendo sanado, vai só aumentando, aumentando. Cada série vai ficando mais difícil. Então, para você voltar na base e refazer aquilo para que ela entenda o conteúdo atual, realmente cada vez vai ficando mais difícil, né? Cada ano que passa vai ficando mais difícil. Então, assim, procure desde já, de hoje, né? Pegar, ver como que seu filho tá indo na escola, se não estiver indo bem, sabe? Mergulhe a fundo para entender e buscar aí soluções, peça ajuda, né? Que for necessário para reverter essa situação. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.